Então, Deane, voltando lá, eu quero sair desse estado depressivo, de desânimo, de pensamentos negativos, de dificuldade. É só conta, dívida, eu quero mudar a minha vida, não aguento mais. Você pode entrar no processo da terapia, de trabalhar as emoções que estão aí dentro, ou pode aplicar o que eu vou trazer aqui, se tornar uma nova pessoa. Como, Deane, que eu posso me tornar uma nova pessoa, Deane? Mudando a sua maneira de pensar, expandindo a sua consciência, pensando mais, raciocinando mais, colocando mais razão, lógica nas suas emoções, compreendendo as suas emoções. Afinal, é as nossas emoções que nos dominam. Então, a gente precisa compreender ainda mais as nossas emoções, tá bom? E aqui eu vou trazer 3 passos para que você possa conseguir mudar o seu antigo eu para o seu novo eu. Então, a partir de hoje, você vai ter um antigo eu. Ah, eu era assim. E você vai se tornar um novo eu. Agora eu sou assim. E para isso, eu vou trazer aqui 3 passos para que você possa deixar de ser o seu antigo eu para se tornar o seu novo eu. E o primeiro passo é te ajudando a mudar a sua maneira de pensar, trazendo clareza para você do poder da nossa mente. A nossa mente, gente, ela é tão poderosa e quando a gente muda a nossa maneira de pensar, automaticamente nós mudamos as nossas emoções. Então, com base nos meus pensamentos, é liberada uma substância química. E essa substância química, ela gera nossas emoções. E essas emoções é o que nos move diante da vida, como nós vemos a vida, como nós nos vemos e como nós vemos as outras pessoas. Então, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, nós mudamos as nossas emoções e nos modificamos. E por que a nossa mente é tão poderosa? E por que nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de pensar? Porque a nossa mente é o poder de Deus. Sim, a nossa mente é o poder de Deus. Então lembra que Deus, quando ele nos criou, ele juntou um pozinho, um montinho de areia, e ele soprou o fôlego da vida. Ele deu ali o seu Espírito Santo, ou seja, a sua força ativa, o seu poder, de um tanto que você pode fazer transplante de qualquer órgão do seu corpo, menos o do seu cérebro. Nunca foi feito um transplante de um cérebro. Por quê? Porque no nosso cérebro é onde está o poder da nossa mente. E o poder da nossa mente é algo muito individual, é nosso. Do tanto que a Bíblia fala que quando a gente morre, a gente volta a pó e o Espírito Santo de Deus volta para ele. Então, a nossa mente é o poder de Deus. Então, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, quando a gente estimula essa capacidade de raciocínio, a gente consegue acessar ainda mais esse poder extraordinário que é o poder de Deus. E o segundo passo para a gente fazer essa mudança do meu antigo eu para o novo eu, o primeiro é mudar a nossa maneira de pensar. O segundo é regular as nossas emoções. E por que, Deane, nós precisamos regular nossas emoções, olhar para nossas emoções? Por que é importante a gente olhar para nossas emoções? Bom, então a gente viu que a nossa mente é o poder de Deus. E quando a gente olha lá no texto de Gálatas, né, capítulo 5, 22 e 23, ali mostra que os frutos, né, o fruto do Espírito Santo de Deus, ele contém 9, né, 9 frutos. E esses frutos, a gente for observar, são sentimentos. Então, a nossa mente é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e as nossas emoções é os frutos desse Espírito Santo. Então, quando lá fala amor, então o fruto do Espírito é amor. A gente precisa amar o próximo, nos amar, né? Amar a vida, enfim.
Então, quando eu tenho raiva de mim, culpa de mim, quando eu não cuido de mim, quando eu não tenho um autocuidado, quando eu vou me punindo, né? Quando eu julgo o outro, quando eu critico o outro, quando eu falo mal do outro, quando eu diminuo o outro, eu não estou demonstrando amor. Então, eu não estou cultivando o fruto do Espírito. Lá fala também o fruto do Espírito, alegria. E quando eu tô triste, deprimida, com depressão, eu não consigo ter alegria. Então eu não consigo ter esse fruto do Espírito, olhar para a vida com alegria, me sentir feliz, me sentir animada. Não, uma pessoa deprimida, que carrega muita tristeza, desânimo, ela não consegue ter alegria. Paz é um fruto do Espírito. Ai, eu tô em paz comigo. Não, tô em paz com o mundo, né? Com as pessoas. Eu não vou causar intriga, discussão, não vou ter ira, não vou ter rixa, ressentimento, porque eu tô em paz, eu vou lá, vou perdoar a pessoa, eu vou fazer as pazes com a pessoa. Paciência, a paciência também é um fruto do Espírito, mas quando eu tô ansiosa, quando eu tô ali, não tem que ser do meu jeito, na minha hora, naquela impulsividade, eu não tô tendo paciência, eu não quero esperar o tempo para a colheita, eu quero que seja agora, se não for agora, eu não quero. Então, isso não é um fruto do Espírito. Bondade, né? Ser generosa, ser amigável, né? Ajudar o próximo. Não, é só meu, não vou compartilhar, não vou dividir, não quero que ninguém também cresça, não quero que ninguém também tenha resultado. É só meu, só eu que eu quero. Então, isso também não é o fruto do Espírito. Eu não estou cultivando o fruto do Espírito em ser bondosa, gentil, educada, né? Ajudar o outro. Isso não é bondade. Isso não é cultivar o fruto do Espírito. Fé, o que é a fé? A fé é acreditar. Eu tenho tanta fé que eu vou conseguir, que vai dar certo, que eu vou superar essa dificuldade, esse problema. Eu tenho tanta fé que tudo vai dar certo, que as coisas vão se organizar. Isso é fé. Mas quando eu penso, ai, nada na minha vida vai bem, não vai dar certo, eu não vou conseguir, ai, as coisas não vão se melhorar. Isso é pensamento negativo, isso é não ter fé. Consegue perceber que os frutos do Espírito são as nossas emoções? Então, quando eu estou com as minhas emoções desreguladas, quando eu estou com as minhas emoções que é ao contrário do fruto do Espírito, isso me destabiliza emocionalmente e psicologicamente, e isso afeta a minha espiritualidade com Deus, porque esses sentimentos são frutos do Espírito Santo de Deus. Vem a brandura, né? Daquelas pessoas que agem por impulso, ai, não fala comigo, briga com o marido, briga com o filho, briga com todo mundo, xinga, grita, explode, briga com o funcionário. Será que essa pessoa é uma pessoa branda? É uma pessoa que controla as suas emoções? Não. Então ali a gente consegue ver mais uma vez uma pessoa que não está cultivando o fruto do Espírito. Autodomínio. Autodomínio. Autodomínio é um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando eu controlo as minhas emoções, quando eu controlo meus comportamentos, quando eu controlo os meus pensamentos, eu tô tendo autodomínio. Então eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, não paro de pensar. Quando eu tô ali criando vários pensamentos negativos, vários quadros mentais negativos. Calma. Deixa eu controlar meus pensamentos, as minhas emoções, eu não vou agir impulsivamente, eu não vou estar chorando por qualquer coisa, eu não vou agir precipitadamente, eu tenho um autodomínio. Calma, deixa eu pensar com clareza, deixa eu raciocinar, deixa eu ver as minhas emoções, deixa eu ver se essa ação, isso é também ter autodomínio. Então, vocês conseguem começar a entender que as nossas emoções que está nos levando para o fundo do poço, depressão, ansiedade, pensamentos negativos, estresse, ira, rancor, mágoa, são sentimentos, comportamentos que estão contra aos frutos do Espírito Santo de Deus? Então, por isso que é importante a gente cuidar das nossas emoções, porque as nossas emoções
é os frutos do Espírito Santo de Deus. E a nossa mente é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então precisa ter essa junção dos nossos pensamentos com as nossas emoções, porque quando a gente regula as nossas emoções, a gente acessa esse poder da nossa mente, que é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e regular as nossas emoções, para que a gente possa fazer essa junção e assim nos tornar seres mais espirituais, pessoas mentalmente saudáveis, emocionalmente saudáveis. Bom, e o terceiro passo para que a gente possa nos tornar o novo eu, além de mudar a nossa maneira de pensar, regular as nossas emoções, nós precisamos também desintoxicar o nosso corpo. Como assim, Deane? A Bíblia também fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Bom, então a nossa mente é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. As nossas emoções, ela produz os frutos do Espírito Santo de Deus e o nosso corpo é o templo desse Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, regular nossas emoções e desintoxicar o nosso corpo. Por quê, Deane? Como assim? Porque quando eu penso algo, uma lembrança ruim, quando eu tenho guardado um sentimento, um rancor, uma mágoa, é gerado uma substância química, é gerada as nossas emoções. E essa substância química é liberada por todo o nosso corpo, fica ali enraizada no nosso corpo e por isso geram doenças físicas. A gente vai ver mais na frente como que as nossas emoções, elas impactam a nossa saúde física. Por quê? Porque nós não fomos criados para sentir sentimentos ruins. Deus nos criou só para ter sentimentos bons, mas quanto mais eu carrego rancor, mágoa, ressentimento, culpa, ira, inveja, todos os sentimentos que são contra o fruto do Espírito de Deus, que são ao contrário do fruto do Espírito de Deus, eu estou apodrecendo o meu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se a minha mente é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, as minhas emoções produzem os frutos desse Espírito Santo e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então, se eu estou nutrindo sentimentos ruins, sentimentos negativos, sentimentos que são ao contrário do fruto do Espírito, esse templo, ele vai apodrecer. Esse templo, ele vai ser danificado, porque ele não foi criado para cultivar esses sentimentos ruins. Então, nós precisamos desintoxicar o nosso corpo por cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, mudar os nossos comportamentos, purificando o nosso corpo. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser puros, tanto no pensamento, nos sentimentos, como no nosso corpo. Nós precisamos purificar o nosso corpo, mudando a maneira de pensar, regulando as nossas emoções e desintoxicando o nosso corpo. E a gente vai ver isso mais na frente, como que nós podemos fazer na prática esses 3 passos para que a gente possa deixar de ser o nosso antigo eu e se tornar o novo eu.